E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 16 de 2 de 2026, segunda-feira, trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas. Bora para mais um vídeo sobre Ripple XRP. Vamos falar hoje, pessoal, da SBI Hold, que é empresas ali de investimento que um especialista afirmou que este anúncio que a SBI fez é uma ótima notícia para os detentores de XRP. A SBI, que detém ali mais de 10 bilhões de dólares em XRP. Só para vocês terem uma noção, pessoal. Investidor e trader, né, de criptomoeda, o Jive Crypto, né, ele destacou então um desenvolvimento significativo envolvendo então a SBI Hold e seus planos de expansão na Ásia. Até então, o XRP, né, pessoal, depois que teve esse processo Ripple versus SEC nos Estados Unidos, é sediada nos Estados Unidos a Ripple, ela transferiu tudo para a Ásia, tá? Só para vocês terem essa noção. E ficou ali os Estados Unidos quieto para ver até onde iria este processo agora que eles estão investindo forte nos Estados Unidos. E a SBI Hold também está com esses planos aí de expansão. Mas o que quer dizer, né? SBI Hold, né, e também XRP, essa acoplação. Em uma publicação recente, ele afirmou, né, o Jive Crypto, que a SBI Hold está adquirindo uma participação majoritária na plataforma de cripto Coinhaco, com sede, né, em Singapura. E ele descreveu essa aquisição como uma grande notícia para os detentores de XRP, enfatizando então as potenciais implicações para o ecossistema XRP em geral. Segundo, né, as informações divulgadas ali por ele, a SBI busca o controle da Coinhaco, né, com uma plataforma de ativos digitais regulamentado que opera lá em Singapura. Esse comunicado, né, anexo à SBI Hold, confirmou que a empresa declarou a sua intenção de celebrar um memorando de entendimento para adquirir então a Coinhaco por meio de aporte de capital e aquisições de ações dos acionistas que já existem. Essa transação, se concluída, ela resultaria na obtenção de uma participação majoritária pela SBI e a consolidação da Coinhaco como uma subsidiária. Ele trouxe essas informações falando, né, sobre esses 10 bilhões, né, que o de XRP, que a SBI detém, né, e também falando sobre o XRP holders, né, nós holders ali, para ficar atento a isso, tá? O Jive Crypto, então, pessoal, só para vocês terem uma noção, ele destacou na sua publicação a relação consolidada da SBI com a Ripple, identificando a SBI como maior parceira da Ripple e observando que ela detém aproximadamente 10 bilhões de dólares em XRP, e ele apresentou a proposta de aquisição como algo além de uma transação corporativa padrão, caracterizando então como uma expansão estratégia do ecossistema XRP lá na Ásia. E esse anúncio, né, focou nos potenciais efeitos da rede na integração de uma exchange regulamentada lá em Singapura, nessa estratégia mais ampla de ativos digitais da SBI. Ao fortalecer, né, a sua presença no Sudeste Asiático, a SBI poderia alinhar ainda mais as suas operações regionais com suas iniciativas em andamento relacionadas a blockchain e ativos digitais que há muito incluem o engajamento ativo com essa infraestrutura, né, e serviços relacionados sempre ali, pessoal, com o XRP. E nesse tweet, né, ele enfatizou que o desenvolvimento vai além de uma fusão e aquisição convencional. Em vez disso, foi descrito como uma jogada calculada para então reforçar a presença institucional do XRP em um dos principais centros financeiros da Ásia, aonde o XRP já reside há anos. No entanto, né, a transação ainda não foi finalizada ali 100%, né? O comentário na publicação esclareceu que um acordo é atualmente uma intenção de aquisição
formalizada por meio de uma carta de intenções, e essa linguagem, como observado no comentário, é padrão de comunicados corporativos dessa natureza e não representa essa aquisição 100% concluída, né? Então, essa é a estrutura de acordo e condições regulatórias que eles estão obtendo para poder concluir. O comentário também explicou ainda que, embora o acordo desse à SBI uma participação majoritária e consolidasse a Coinhaco como subsidiária, ele permanece sujeito à aprovação regulatórias e à estrutura final de transação, né? O comunicado oficial que ele colocou afirma que os detalhes específicos relativos à injeção de capital e à aquisições de ações ainda estão em discussão e que a execução da transação depende então da aprovação das grandes autoridades, né? Essa distinção é crucial, pessoal, para entender o estágio atual desse processo. Embora a direção estratégica pareça clara, essa transação precisa passar por procedimentos regulatórios corporativos, né, formais, antes de poder ser considerada concluída, né? Então, o principal argumento, né, do Jive Crypto é que esse desenvolvimento representa uma expansão regional deliberada e, ao visar, né, uma plataforma licenciada lá em Singapura, a SBI Hold se posiciona em uma jurisdição rigorosamente regulamentada e estrategicamente importante no status da Singapura como centro financeiro em sua abordagem estrutural à regulamentação de ativos digitais que proporciona um ambiente consolidado para esse crescimento institucional, né? E se concretizada, pessoal, essa transação, né, grande ali no mercado, a aquisição aprofundaria a presença da SBI no Sudeste Asiático, ao mesmo tempo que reforçaria sua estratégia mais ampla de ativos digitais e para os membros, né, investidores, holders aí de XRP, o acordo proposto é visto como uma parte de um alinhamento institucional mais amplo que poderia fortalecer então os caminhos para a adoção na região, né? Seriam então essas implicações estratégicas que a SBI Hold com XRP levaria para o mercado asiático. Essa aqui então foi a publicação do Jive Crypto, pessoal, onde ele colocou esse documento e falando: SBI Hold adquire então participação majoritária da Coinhaco. Ótima notícia para os detentores de XRP. A SBI, maior parceira da Ripple, com 10 bilhões de dólares em XRP, está expandindo então a sua atuação na Ásia com a aquisição da plataforma de criptomoeda regulamentada da Singapura, a Coinhaco. E daí ele coloca no final aqui: isso não é apenas uma fusão ou aquisição, mas sim uma expansão, estratégia do ecossistema XRP junto com a SBI Holding, né, que é uma das maiores detentoras de ativos ali de XRP, como traz o Jive Crypto, mais de 10 bilhões de XRP. Então, pessoal, ele traz essa notícia, informação importante, né, falando então que esse anúncio da SBI é uma ótima notícia para nós, né, detentores de XRP, holders, né, que vem há anos esperando aí notícias boas e mais notícias boas para que o preço realmente exploda. Beleza? Valeu, até mais. Tchau, tchau.